Olá, nós estamos aqui gravando mais um vídeo e esses últimos dias eu estava meditando sobre tudo o que tem acontecido nos nossos dias atuais, né? A forma que o Evangelho tem sido pregado, as atitudes que os líderes evangélicos têm tomado em relação à verdadeira obra de Cristo e meditando sobre os líderes da instituição universal e a obra que é feita na instituição, eu chego a uma conclusão, que não é simplesmente engano teológico que acontece dentro da instituição. Não é simplesmente um engano teológico vindo da parte do seu líder, o bispo Edir Macedo. Não é simplesmente a falta de conhecimento, porque esses líderes são formados em teologia. Os seus pastores, a maioria, 99% não são, mas o bispo Macedo, com alguns da cúpula, eles fizeram a faculdade de teologia. Os outros líderes evangélicos também, a sua grande maioria, eles fizeram. Então não é simplesmente um erro teológico, ou não ter lido a Escritura. Eles leram, mas a verdade é que eles não conhecem. Eles conhecem a letra, mas a verdade que existe por trás do Evangelho, da Bíblia, eles não conhecem. Então, não é um erro teológico simplesmente, ou porque não conheçam, ou porque não leram a Bíblia. Então, o que nós chegamos a uma conclusão? É que eles são o que são porque eles nasceram para isto. Eles são exatamente assim. Eles praticam o que eles praticam porque eles são assim. Eles são mentirosos. E é o que o Senhor Jesus ele disse para os saduceus e os líderes religiosos na época, que eles praticam a mentira porque o vosso pai é mentiroso. E ele é homicida desde o princípio. Quer dizer, Jesus estava falando de Satanás. E ele deixou claro que o pai dos fariseus e saduceus da época era Satanás. Porque assim como Satanás praticava a mentira, vivia a mentira, eles também praticavam e viviam a mentira. Então, é isso que acontece, infelizmente, por trás do altar da instituição Igreja Universal. E por trás do altar de várias denominações também. Eles são exatamente isso que eles são. Não é simplesmente uma ignorância espiritual, ou falta de não conhecer a Bíblia, porque eles já leram. E porque eles já leram, eles praticam isso. Eles praticam isso conscientemente. Se eles não conhecessem ou não tivessem lido a Bíblia, eles não enganariam essa multidão que estão nos seus templos. Mas eles conseguem enganar porque eles já leram. E eles enganam exatamente em cima das Escrituras, deturpando e iludindo todos aqueles que vão aos seus templos. Mas a verdade é, eu estava lendo a Bíblia agora há pouco, que tudo isso é para se cumprir as Escrituras. E toda essa mentira que existe dentro das religiões e dos templos é, na verdade, para se manifestar a verdadeira Igreja de Cristo. A verdadeira Igreja de Cristo não é essa multidão. A verdadeira Igreja de Cristo não se esconde
por trás de um púlpito, de um altar, de um templo, seja ele o mais belo que for. A verdadeira igreja de Cristo, ela é firmada em cima da verdade, em cima da rocha, em cima da verdade. E essa verdade é exatamente as Escrituras. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que nós vemos, isso hoje sendo praticado, está longe, muito longe da verdadeira igreja de Cristo. Então, toda essa mentira que existe hoje, toda a falsidade, a falta de amor, toda a maldade que existe hoje dentro das instituições e por detrás dos seus líderes, é exatamente para se manifestar a verdadeira igreja de Cristo. Foi o que Jesus ele disse, que Judas ele não tinha parte desse ministério. Vocês pregam, aliás, vocês estão em cima de um altar, estão como pastores, apóstolos, bispos, que vocês mesmos se denominaram. Vocês mesmos se colocaram aí. Não foi o Espírito Santo. Não foi Deus que te instituiu você o líder que você diz ser. Mas foi você que se colocou aí mesmo. Você tem uma multidão que chama você de pastor, mas você não faz parte desse ministério. Tem uma multidão que chama você de apóstolo, mas você não faz parte desse ministério. Tem uma multidão que chama você de bispo, mas você não faz parte deste ministério. Porque as suas obras mostram isto. A Bíblia fala, isso aqui é muito forte, gente. Preste atenção nisso que eu vou falar para você. Você vai entender o propósito e por que que existem os falsos profetas. Por que que existem esses mentirosos. Você vai entender por que que o Bispo Macedo existe. Por que que a cúpula da Universal existe. Você vai entender por que que o Benihim existe. O Duque existe. O Valdomiro. E aí vai. Todos aqueles que estão seguindo o mesmo caminho de Balaão. Eles existem porque eles têm que existir para que a verdadeira igreja se manifeste. E eles estão aqui para este propósito mesmo. Eles vieram a este mundo exatamente para isto. Para mentir, para enganar, para iludir, para levar uma multidão ao engano, à mentira e ao inferno. Porque os seus seguidores, eles não estão indo buscar a salvação. Eles estão indo buscar promessas. Promessas inventadas pelos seus líderes. Tá bom? Então, você vai entender exatamente, foi o que aconteceu no passado, é o que acontece exatamente nos dias de hoje. A Bíblia diz que antes da Santa Ceia, eu vou até ler para você, no livro de João, no capítulo 13, no versículo 24, vamos ler a partir daqui, porque a passagem ela é um pouco grande, para a gente não se estender muito aqui no vídeo. Mas você pode ler a passagem toda, que começa no capítulo 13, versículo 22, e vai até o versículo 30. Quando Jesus ele disse que um dos discípulos, dos 12, iria traí-lo. E um começou a olhar para o outro, eles ficaram confusos, tristes, porque eles não queriam que isso acontecesse, ou não estavam acreditando nisso. E olha o que diz aqui. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem
ele se refere. O apóstolo João inclinou a cabeça sobre o peito de Cristo e Pedro disse, olha, pergunta para o nosso mestre. Quem vai ser, quem é esse que vai traí-lo? Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente, entrou nele Satanás. Você vê que só existem duas pessoas que se referem na Bíblia que Satanás incorporou nele, estava dentro dele. As outras manifestações eram espíritos. Mas aqui deixa bem claro que duas pessoas na Bíblia eram realmente endemoniadas, possessas por Satanás. Uma delas foi Judas, a quem traiu a Cristo. E o outro, a Bíblia fala que é o anticristo. Então, você vê que é muito sério isso aqui. Aí fala aqui. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, fazei-o depressa. Deu para você entender? Judas, ele veio a este mundo para isto. Para atrair a Cristo. Porque existem muitas pessoas que perguntam por que ele não se arrependeu, por que ele não foi perdoado. Judas, ele nasceu, ele veio para isto, para cumprir as Escrituras. Ele veio para trair o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, depois desse acontecimento, vamos aqui para o livro de João, também mais na frente, no capítulo 17, Cristo aqui ele está fazendo uma oração em favor dos discípulos, em favor da igreja. Porque Jesus ele iria para o Pai e ele rogou pelos seus discípulos. Essa oração foi feita pela sua igreja, pelos escolhidos. Você vai entender o que eu quero falar para você. Você vai entender que o Bispo Macedo, ele fundou a instituição universal, que não é uma igreja. Ele criou essa instituição e ele veio exatamente para isso. O Bispo Macedo ele não foi levantado pelo Espírito Santo. Isso você pode ter certeza. Eu não tenho dúvidas nenhuma do que eu estou falando. A intenção dele nunca foi salvar, libertar. Tudo isso que nós estamos vendo hoje, que estava escondido há anos. Porque mesmo nós, dentro da instituição, como pastor, que nós ficamos anos e anos, nós ficamos 22 anos dentro da instituição, nós não sabíamos de tantas coisas que nós estamos vendo hoje, que está sendo revelado. Então, tudo isso hoje que está sendo revelado para todos, já existia dentro dele desde o início. Nunca houve verdade nele. Nunca houve amor pelas almas nele. Tudo que está sendo revelado hoje é o que desde o início existe dentro dele. E aquilo que existe dentro dele, ele tem transmitido. É como se fosse um vício. Ele tem transmitido para todos os outros. Porque todos os outros vêm com esse mesmo sentimento, com esta mesma intenção e com esse mesmo evangelho deturpado e mentiroso que existe dentro do seu líder, o Bispo Edir Macedo. E você pode ver que há muitos que têm saído da instituição, têm seguido o mesmo caminho. Porque fica impregnado dentro da pessoa. E a mentira passa a prevalecer dentro deles também. Então, assim como Judas,
ele nasceu para isso. Ele nasceu por isso que a Bíblia diz que dentro de uma casa existem os utensílios de ouro e os utensílios de madeira, de prata, que uns foram feitos vaso de honra e outros foram criados vasos de desonra. A igreja de Cristo, ela foi criada para a sua honra. Esses falsos profetas, mentirosos, cães gulosos, eles foram criados para a desonra. Eles vieram exatamente para isso. E eu vou repetir de novo. Tudo isso é para que a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, se manifeste. Porque a verdadeira igreja, ainda hoje, ela esteja dentro de várias denominações que pregam isto, que vivem isso, evangelho da prosperidade, heresias, mentiras, revelações, ainda que ela esteja dentro dessas instituições, mas ela vai sair, ela vai despertar, porque a igreja de Cristo, ela não pode ser enganada. E a salvação é exatamente para a verdadeira igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a Bíblia diz que Cristo amou a igreja de tal maneira que por ela se entregou. Tá certo? Então, Judas, ele veio para isso. Para trair Cristo. Esses líderes religiosos que têm desviado o verdadeiro evangelho, eles vieram para isso. Eles vieram para mentir. Eles vieram exatamente para isso. Agora, para você entender melhor, olha o que Jesus ele disse aqui. Capítulo 17 de João, no versículo 9. Vamos ler. Leia esse capítulo todo. Mas eu vou começar a ler para você no versículo 9. Diz assim: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste do mundo, porque são teus. Aqui está bem claro. Cristo não estava rogando pelo mundo. Ele estava rogando por aqueles que o Pai tinha lhe dado. A igreja, a verdadeira igreja. Aí fala aqui: ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nelas eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste, e protegia, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Está vendo aí? Nenhum daqueles que o Pai trouxe até Jesus, que os deu deste mundo, o deu deste mundo, nenhum se perdeu. Está bem claro isso aqui, exceto o filho da perdição, que era Judas. Ouça o que eu vou falar aqui para você. Preste atenção que eu vou dizer para você agora. A verdadeira igreja, Deus já escolheu. Pode ter certeza disso. A verdadeira igreja, nós somos salvos, não é pelas nossas obras. É pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vai ser o que eu faço. Não são as minhas obras que vão me justificar diante de Deus. Mas é o favor que Ele me concedeu através da sua morte e ressurreição. O sangue de Cristo que foi derramado na cruz, Ele comprou a sua igreja, Ele resgatou a sua igreja. E pode ter certeza que tudo que está acontecendo hoje está acontecendo porque Deus ele quer que aconteça. Porque está escrito nas Escrituras e tem que acontecer. Esses falsos profetas,
Eles vão existir até a consumação dos séculos. Essa multidão, e vão seguir eles. E vão se levantar mais. E outros vão surgirem. E a multidão vai seguir. Porque a multidão não é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja, pode ter certeza, ela vai seguir o seu verdadeiro pastor. Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e de maneira nenhuma seguirão o estranho. Que maravilha, né? É isso. É isso. Agora, a cobrança e o pecado que estes homens maus traz sobre si é enorme. Porque por causa deles está sendo infamado a verdade. Por causa deles, muitos que poderiam conquistar a sua salvação estão indo para o inferno. A verdadeira igreja são os escolhidos. Mas a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então muitos poderiam conquistar sua salvação e não irão por causa de você, Bispo Macedo. Por causa da sua ganância, da sua mentira, da sua estupidez, da sua ignorância. E a verdade é que hoje eu vejo claramente que desde o início você vem usando toda essa multidão para satisfazer os seus próprios desejos. Você já me usou também. Já usou vários pastores, milhares de obreiros, milhares de jovens, milhares de membros. Pessoas, muitos, foram e vão com desejo de buscar a Deus, desesperados, com a alma ansiosa. E você tem destruído a vida dessas pessoas. Você pode ter certeza. Quantos pastores que estavam aí, que acreditaram em você, e você os abandonou na rua da amargura, jogou para fora de casa, tirou da instituição, e não importa o pecado, porque muitos saíram e nem cometeram pecado, saíram porque não cresciam financeiramente a instituição, e hoje estão aí na rua da amargura. Muitos não tiveram forças para reagir, para se levantar. Quantos obreiros foram injustiçados, humilhados? Quantos foram praticamente expulsos da instituição também e não tiveram forças para reagir? Quantos membros? Milhares. Porque existem muito mais pessoas que estão fora da instituição, que um dia estiveram dentro, do que aquelas que hoje estão. E muitos não tiveram forças de ir para uma instituição séria, não tiveram forças mais para buscar a Cristo e estão destruídos. Muitas até morreram. Então você pode ter certeza. Ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. O teu pecado é enorme. Pode ter certeza disso. Era isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu vou continuar falando mais no próximo vídeo. E você que não me conhece, eu estive anos dentro da instituição. Eu sou o pastor Gilardo. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo para os obreiros, os pastores, membros. Se inscreva no meu canal. Se você precisa de ajuda, entre em contato com a gente. Você quer contar a sua história também? Entre em contato com a gente. Pelo e-mail pastorgilardo@gmail.com ou pelo telefone WhatsApp 988, aliás, você coloca o 11, né? 11 988 22 6400. Tá bom?
que o Espírito Santo, ele te abençoe, ele te guarde, ele abra o teu entendimento e que você desperte. Se você faz parte da verdadeira igreja de Cristo, pode ter certeza, o Espírito Santo vai te despertar e ele vai te dar uma direção daquilo que você tem que fazer. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.